Olá, senhores, meu nome é Cristiano Colombo e nós estamos aqui diretamente dos estúdios da Verbo Jurídico para este aulão OAB. Então, esses últimos momentos, essa última preparação, vejam, a Verbo Jurídico vai junto com vocês aí para o exame de ordem e exatamente preparando os momentos preparatórios para esta prova, vem aqui dar o último alô, as últimas palavras, né, a lembrança de vocês de alguns pontos que vocês não podem aí esquecer para esta prova. Nós vamos começar tratando aqui do direito tributário. No direito tributário, gente, não esqueçam assim dos principais pontos assim sobre espécies tributárias. Lembram da pergunta que eu fiz em aula? Quantas são as 5 espécies tributárias? Pois é o imposto é uma espécie tributária, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Não esqueçam aí, basicamente, os pontos principais dessas espécies. Eu comentava com vocês em aula que o imposto ele tem uma característica, ele é não vinculado. Não esqueça disso. O imposto é não vinculado, ou seja, você paga imposto e não tem nada diretamente, você não recebe nada diretamente do Estado por isso. Então esse é o imposto. Nós temos ainda, senhores, a taxa. A taxa, ela é vinculada. Guardem isso. Por que ela é vinculada? Porque ela está diretamente relacionada com uma prestação de serviço público divisível e específico, podendo ser esse serviço ainda potencial ou a utilização ser efetiva ou potencial. Guarda isso também. Então, o serviço ele é divisível e específico. E a utilização potencial ou efetiva. E lembra também que ela pode ser utilizada a taxa para fiscalização, o denominado poder de polícia. Tanto no sentido da higiene, como nós estávamos vendo, a taxa lá da vigilância sanitária, a taxa de localização. Vejam, exemplos aí em que vai se levar em conta o poder de polícia. E a taxa, portanto, ela é vinculada. Então, imposto, gente, não vinculado. Taxa, vinculada. Lembra aí da contribuição de melhoria. Em sala de aula, sempre refiro para vocês que a contribuição de melhoria, ela não é contribuição de pioria, mas de melhoria. Ou seja, é obra pública mais valorização imobiliária. Obra pública mais valorização imobiliária. Não esquece disso. A obra, ela necessariamente deve ser pública. A construção de um shopping center, por exemplo, senhores, pode até afetar no valor do imóvel para a cobrança do IPTU, né? Mas ela não pode ser objeto de contribuição de melhoria. Quando se constrói o shopping, a obra é privada e a contribuição de melhoria só se volta a obras públicas. Não esquece disso. O binômio que vai qualificar, o binômio que vai classificar uma obra pública, uma contribuição de melhoria, é obra pública mais valorização imobiliária. Lembra desse binômio? Obra pública mais valorização imobiliária. Lembra ainda que pelo Código Tributário Nacional existem limites globais e limites individuais para a cobrança da contribuição de melhoria. Quais são os limites globais? O total da despesa para fazer esta obra. E qual é o limite individual? Respeitar, né, a valorização individual de cada imóvel. Isto é muito importante. Então vimos imposto, taxa e contribuição de melhoria. Não esquece do empréstimo compulsório, gente. Olha aí, o empréstimo compulsório vem sendo nos últimos anos sempre questão de exame de ordem. Não esquece disso. Olha só, o que a gente estudou no empréstimo compulsório? Uma equação. Vamos aqui no quadro, essa equação ela é bem interessante. O F mais LC igual a EC. O que quer dizer isso? União Federal mais lei complementar igual a empréstimo compulsório. Não esquece dessa equação. Empréstimo compulsório é a união mediante lei complementar. O Estado não pode instituir empréstimo compulsório. O município também não pode instituir empréstimo compulsório. O DF não pode. Quem é que pode? Só a União Federal.
E será com qualquer veículo legislativo? Não. Então somente com a lei complementar. Uma das últimas provas da ordem, caiu a medida dizendo o seguinte, né? Lá pelas tantas dizia se a medida provisória poderia instituir empréstimo compulsório. Senhores, evidentemente que não. Por quê? Porque o empréstimo compulsório, como diz aí, ele tem que ser instituído por lei complementar. E o que a medida provisória tem? A rigor do artigo 62 da Constituição Federal. A medida provisória, ela tem força de lei, não força de lei complementar. Então ficam as dicas aqui sobre essas três espécies tributárias: imposto, taxa e contribuição de melhoria. Depois disso, imposto, taxa, contribuição de melhoria e também, claro, empréstimo compulsório. Quarta espécie. E a última, as contribuições especiais. Olha, gente, muita atenção quanto às contribuições especiais. A primeira pergunta que eu faço para vocês, lembra das nossas aulas? Na nossa aula a gente falou que por regra, né, quem é que pode instituir contribuições especiais? Falamos na aula, a União, com exceção de duas. Lembra quais são? A primeira delas, a CIP, Contribuição de Iluminação Pública. A CIP, artigo 149-A da Constituição Federal, poderá ser instituída pelo município e pelo DF, Distrito Federal. Vejam, esta é uma exceção à regra geral que determina que as contribuições especiais são de competência e instituídas pela União Federal. E a segunda exceção são as contribuições para a Seguridade Social dos servidores públicos dos estados, dos municípios e também do DF, né? Então vejam, nesse caso, poderá sim os estados cobrarem contribuição previdenciária para fins de seguridade social dos seus servidores. Então vejam, é o que preceitua o artigo 149 em seu parágrafo 1º da Constituição Federal, que vai trazer, né, então esta afirmação, né, no que toca às contribuições especiais. Assim, gente, a gente verificou aqui as 5 espécies tributárias, verificando seus principais fundamentos. Olha só, imposto não vinculado, taxa vinculado, contribuição de melhoria, obra pública mais valorização imobiliária, contribuições especiais, União, exceção, CIP, que é o município e DF, e contribuição para a Seguridade Social, que vai ser, evidentemente, dos servidores públicos para aqueles que possam, então, buscarem as aposentações, as aposentadorias e também, né, todo e qualquer benefício previdenciário para os seus servidores, né? E também, por último, os empréstimos compulsórios, então, como eu falei. Então são 5: imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuições especiais e o empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório é a equação União Federal mais lei complementar igual a empréstimo compulsório. Guarda isso, né, que é muito importante. Outra situação aqui que você não pode esquecer também é quando é que precisa de lei complementar e quando é que precisa de lei ordinária. Não esquece que toda vez que aparecer, né, normas gerais em matéria de legislação tributária, lei complementar. A palavra normas gerais tende a ser por lei complementar. Normas gerais em matéria de legislação tributária, lei complementar. Normas gerais em matéria de ISS e de ICMS, lei complementar. Lembra da Lei Complementar 87/96, que é a Lei Candir, e lembra da Lei Complementar também 116, que vai tratar do ISS. Então guarda aí. Quando aparecer normas gerais em matéria de legislação tributária, você tem que fazer por lei, né? Vai ser por lei complementar. Você tem que marcar lá a lei complementar. Quando aparecer normas gerais em matérias de ICMS, como por exemplo, contribuinte, quem é o contribuinte, substituição tributária, Lei Complementar 87/96. Quando aparecer também normas gerais em matéria de ISS, inclusive de benefícios, Lei Complementar 116. Cuidado com isso. Lembra que a Lei Complementar 116 também vai trazer a lista anexa, que vai trazer lá todos os serviços, então, importantes sobre que vão estar lá um a um descritos, né, que vão diferenciar e vão ajudar a dispor sobre conflitos de competência. Dispor sobre conflitos de competência, lembra disso? Lei complementar. IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, lembra lá? Lei complementar.
Então ficam as dicas, né, de quando vamos utilizar a lei complementar. Falei para vocês, empréstimo compulsório, IGF, normas gerais em matéria de legislação tributária, normas gerais em matéria de ISS e ICMS, né, leis complementares. Ainda vamos falar um pouco para vocês agora sobre o princípio da anterioridade dos 90 dias. Lembra aqui, gente, olha só. Vem pro quadro aqui comigo, olha só. Aqui, ó. II, IE e IOF não respeitam o princípio da anterioridade e não respeitam o princípio da anterioridade dos 90 dias. O que significa dizer isso? Que imediatamente, ao ser alterada a alíquota, poderá ser, majorada a alíquota, não instituída, poderá ser, no caso, cobrado. Lembra disso? II, IE, IOF. Lembra do IPI? O IPI, guarda isso, 90 dias. Ou seja, ele somente respeita o princípio da anterioridade dos 90 dias. Também conhecido como noventena, anterioridade mitigada ou dos 90 dias. Guarda isso, então. II, IE, IOF, imediatamente houve um aumento, imediatamente vai cobrar. IPI, bom, respeitará os 90 dias. Então isso é bastante importante. Voltamos aqui falando sobre agora as questões relativas às causas. Lembra da folhinha que eu dei em aula, no nosso material didático, tem lá aquela folhinha é bastante importante. O que vai tratar ali a folhinha? A folhinha vai tratar sobre as causas de suspensão, as causas de extinção e as causas de exclusão do crédito tributário. 3 causas, então, importantes aí para que vocês guardem. Gente, não esqueçam que as causas de exclusão do crédito tributário abarcam a isenção e a anistia. Eu falei para vocês em aula, né? Se por acaso, vamos dizer que lá pelas tantas diga que uma lei criou uma hipótese que excluía a cobrança do tributo. Bem, cuidado. Excluir é causa de exclusão. O que pode ser? Isenção ou anistia. Isenção do próprio crédito tributário. E a anistia, a exclusão das penalidades. Guarda isso. Hipótese de exclusão. É bom tu estar com a folhinha na mão aí para dar aquela revisada final para a nossa prova. É comum, pela parte da FGV, fazerem perguntas acerca, né, de diferenças entre causas de exclusão, extinção e suspensão. Aliás, a gente fez aqui em sala de aula o festival de questões. A gente fez um dia aí que a gente fez o festival de questões. Vocês devem estar lembrados. Praticamente 60 questões, mais de 70 questões sobre a matéria, né, sobre as últimas provas de direito tributário. Foi bastante proveitoso, foi bastante profícuo aquela tarde. Bom, ainda vamos aqui compreender, vamos aqui analisar ainda, né, as causas de extinção. O que é a causa de extinção? A causa de extinção é quando desaparece o tributo. Lembra que eu falei para vocês? Ora, qual é a causa de extinção por mais comum, mais corriqueira? É o pagamento. Além disso, temos o perdão, que é a remissão do crédito tributário. Temos as ações que são transitadas em julgados, os procedimentos administrativos transitados em julgados, a dação em pagamento de bem imóvel, tudo dentro daquilo que preceitua o artigo 156 do Código Tributário Nacional. Eu trouxe para vocês aqui, na análise do 156 está ali, o pagamento, a compensação, a transação, a remissão, a prescrição. Gente, guarda que a prescrição é quando o Estado, né, enfim, a União, o município, o Distrito Federal, não ajuiza a execução, prescriação. Ou seja, quando não é ajuizada a ação no tempo hábil. E decadência, senhores, lembrem de que decadência é a ausência do lançamento no tempo hábil ou mesmo a ausência do lançamento, que vai gerar, então, a extinção do crédito tributário. Temos ainda a conversão do depósito em renda. Lembra que o que acontece? A pessoa ajuiza uma ação, por exemplo, de imunidade, vamos dizer que uma pessoa jurídica sem fins lucrativos ajuiza uma ação alegando imunidade, enfim e tal, e começa a depositar judicialmente. Aí, julgado improcedente a ação, o que acontece? Aquele depósito que suspendia a exigibilidade do crédito tributário é convertido em renda. E, nesse caso, extingue a obrigação. Então, conversão de depósito em renda. Ainda nós temos aqui o pagamento
e a homologação do lançamento, que é a hipótese, senhores, da extinção através do lançamento por homologação. A consignação em pagamento, guarda isso para a prova. Guarda isso para a prova. Se estiver escrito consignação em pagamento, te fixa no pagamento. É uma causa de extinção. Pagamento é extinção, consignação em pagamento também é uma causa de extinção. A decisão administrativa, a decisão judicial passada em julgado e a dação em pagamento. Gente, várias questões já caíram sobre dação em pagamento. Guarda que a dação em pagamento em bem imóvel. Tem um I ali, né? Não é possível pagar tributo com bem imóvel. Somente é possível dação em pagamento de bem imóvel. Então vejam essas as causas de extinção. Falamos aí, trouxemos as causas de exclusão e falamos agora ressentimento de extinção. Isenção é o quê? Exclusão. Remissão é o quê? Remissão é extinção. Guarda isso também, essa diferença que é importante. Temos ainda as causas de suspensão. Tudo isso tratado em aula e visto lá na nossa folhinha, não é verdade? Então, causa de suspensão. Artigo 151 vai trazer moratória. Moratória é dilação do pagamento de uma obrigação. Moratória, portanto, é suspensão. Todas as impugnações, as reclamações e os recursos administrativos também vão ficar no âmbito de suspensão. Ainda, medidas liminares, tutelas antecipadas e o próprio parcelamento. O parcelamento é uma hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, senhores, nesse ponto nós buscamos dar um apanhado acerca das temáticas principais que envolvem o direito tributário. Então, no direito tributário, fechamos assim, né? Vimos as espécies tributárias, falamos aí sobre a questão da lei complementar, quando cabe e quando não cabe, falamos do princípio da anterioridade e também demos uma dica do princípio da anterioridade dos 90 dias, principalmente em razão desses quatro, que é o quarteto, né? Que vão se esses quatro que formarão, consubstanciarão o que nós chamamos de quarteto. E ainda, claro, aqui tratamos da folhinha, causas de suspensão, causas de exclusão e causas de extinção do crédito tributário. Tudo isso, então, bastante importante em matéria tributária. Confio que tenha aqui na aula de hoje, né, se Deus quiser, falado alguma questão que efetivamente caiu. Eu ando meio pé quente nos aulões. Eu acabo trazendo para vocês aí muitas vezes questões que efetivamente caem na prova.